Imagina só, você tá no fim dos anos 2000. Os maiores atacantes do mundo falam sobre os zagueiros mais duros, os volantes mais violentos. Materazzi, John Terry, Vieira. Mas aí, no meio dessa lista de gigantes, surge um nome inesperado. Ji-Sung Park. 1,72 m. Magro, coreano. E os caras falavam dele como se fosse uma máquina. Pirlo dizia que ele corria na velocidade de um elétron. Os torcedores brincavam que ele tinha 3 pulmões. E Sir Alex Ferguson, que treinou Cristiano Ronaldo, Cantona, Giggs, Rooney, jurava que Park era o único capaz de parar Lionel Messi. Isso já parece inacreditável. Park não jogava futebol, ele sobrevoava o campo. Sir Alex Ferguson dizia que ele corria o jogo inteiro e parecia nunca cansar. Andrea Pirlo, gênio italiano, uma vez descreveu Park como o primeiro jogador de futebol movido à energia nuclear. E não era força de expressão. Park era daqueles que perseguiam um adversário do primeiro ao último minuto, do apito inicial até a prorrogação. Tinha algo quase robótico, como se fosse programado para nunca desligar. Mas a real é que Park quase nunca existiu como jogador. Corta para a Coreia do Sul, anos 90. Park, 18 anos, esperando ser escolhido no draft local, como na NBA. Ninguém chamou, nenhum clube quis. Fraco demais, pequeno demais, diziam. Ele liderava o colégio a títulos, mas mesmo assim era visto como piada. Resultado, entrou na universidade para estudar economia. Sim, Ji-Sung Park quase foi um contador. Mas aí entra em cena o pai dele, um açougueiro, duro, obstinado. O velho disse, você quer ser jogador? Então vai ser, nem que eu te faça crescer na marra. E começou um experimento quase medieval. Park comeu de tudo. Sapos, ervas amargas, sangue de veado, pedaços de chifre triturado. Ele mesmo contou. Às vezes vomitava, mas continuava. Minha vontade de jogar era maior que meu nojo. E pasme, nesse período ele cresceu 7 centímetros. Mesmo assim, ninguém o quis. Mas o acaso, esse roteirista genial do futebol, decidiu intervir. A seleção olímpica da Coreia precisava de um amistoso. O adversário, o time universitário de Park. E naquele dia ele jogou como se fosse o último da vida. O técnico da seleção ficou tão impressionado que o convocou, mesmo sem ele ter contrato profissional. De repente, o garoto rejeitado estava vestindo a camisa da seleção coreana nas Olimpíadas e depois nas eliminatórias da Copa da Ásia. Em questão de meses, Park passou de ninguém o quer para orgulho nacional. Logo depois, Park recebeu uma proposta do Kyoto Sanga, no Japão. Era a chance de virar profissional. Mas o futebol é cruel. O time foi rebaixado logo na primeira temporada e o técnico que o descobriu foi demitido. De novo, tudo parecia desabar. Mas essa demissão foi, na verdade, uma bênção disfarçada, porque quem assumiu o comando da seleção foi ninguém menos que Gus Hiddink, o técnico que mudaria a história da Coreia e de Park. Hiddink olhou para ele e viu mais do que um meio-campista, viu um guerreiro silencioso. Na preparação para a Copa de 2002, Japão e Coreia do Sul como sedes, Park foi convocado novamente. O resultado? A Coreia do Sul surpreendeu o planeta. Venceu a Polônia, empatou com os Estados Unidos e, na última rodada, venceu a poderosa Portugal, com gol de Park Ji-Sung, um golaço histórico. Aquele chute cruzado, no ângulo, virou símbolo nacional, e a Coreia avançou até as semifinais, eliminando Itália e Espanha. Um feito nunca antes visto. Sim, teve polêmica, teve arbitragem duvidosa, mas também teve entrega absurda. E no coração de tudo isso, estava Park correndo sem parar. Depois do Mundial, Hiddink assumiu o PSV Eindhoven, da Holanda, e não teve dúvidas. Levou o Park com ele. Custou 5 milhões de euros. Um valor alto na época para um asiático desconhecido. E claro, a imprensa caiu matando. Um coreano na Holanda? Quem é esse cara? Para piorar, Park se lesionou logo no início. Quando voltou, estava fora de forma. A torcida vaiava. Os colegas duvidavam. Van Bommel, um dos líderes do elenco, chegou a questionar publicamente sua contratação. Foi um inferno, mas Park não revidou. Ele treinou em silêncio, engoliu o orgulho e esperou. E quando Hiddink o colocou de novo em campo, tudo mudou. Com a saída de Robin para o Chelsea, Park ganhou chance no time titular. E o que ele fez foi histórico. Marcou gols, deu assistências, foi o motor do meio-campo. Levou o PSV ao título holandês e às semifinais da Liga dos Campeões de 2005, eliminando Mônaco e Lyon no caminho. Contra o Milan, marcou um gol que quebrou uma sequência de 10 horas sem gols do goleiro Dida. O PSV acabou eliminado pelo critério de gols fora, mas o mundo inteiro viu. Park era um fenômeno. Até Gattuso, símbolo da raça italiana, se rendeu. Foi impossível enfrentá-lo. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi nessa fase que um olheiro do Manchester United foi observar Juninho Pernambucano e acabou fascinado por aquele sul-coreano que parecia um cachorro elétrico. Pouco depois, Sir Alex Ferguson ligou pessoalmente.
Park achou que era trote, mas não era. Em 2005, o Manchester pagou 7 milhões de euros por ele, uma das maiores pechinchas da história. No início, muitos diziam que era só marketing, mas bastaram alguns treinos para Scholes, Rooney e Giggs entenderem que Park era o motor do time. Scholes chegou a dizer ele era o jogador mais difícil de enfrentar nos treinos e eu tinha medo de ir treinar. Em 2010, veio um dos capítulos mais lendários. Nas oitavas da Champions, United enfrentou o Milan de Pirlo e Ferguson de uma ordem clara. Park, seu trabalho hoje é Pirlo. Só isso. Resultado? Pirlo, que costumava dar 110 passes por jogo, fez 21. E ainda por cima, Park marcou um dos gols da vitória. Pirlo ficou tão impactado que anos depois escreveu em sua autobiografia: eles soltaram um Park pra me seguir. Sua devoção foi comovente. Ele era uma sombra. Não desistia nunca. Rooney brincou: acho que o Pirlo acordou no dia seguinte e viu o Park deitado ao lado dele. Park viveu de tudo no United. Foi capitão, jogou 3 finais de Champions League, levou 19 troféus e foi peça-chave em uma das eras mais vitoriosas do clube. Em 2008, foi deixado de fora da final contra o Chelsea, uma decisão que Ferguson depois confessou se arrepender até hoje. Mas Park, com sua humildade clássica, respondeu: o time venceu. É isso que importa. Um ano depois, ele teve a revanche, jogando a final contra o Barcelona. Perdeu, mas saiu com a cabeça erguida, como sempre. A partir dos 29 anos, o corpo começou a cobrar o preço. Lesões no joelho, cirurgias, recaídas. Mesmo assim, ele ainda ajudou o United em partidas decisivas, incluindo gols nas quartas, contra o Chelsea, e atuações memoráveis nas semis da Champions. Em 2012 foi pro QPR. Virou capitão logo de cara, mas o time foi rebaixado. Retornou ao PSV por empréstimo e aos 33 anos, com o joelho destruído, anunciou a aposentadoria. Quando pendurou as chuteiras, o mundo se curvou a ele. 3 finais de Champions, mais de 100 jogos pela Coreia, 19 títulos e o respeito eterno de todos que o viram jogar. Park Ji-sung não foi o mais técnico, nem o mais famoso, mas foi, sem dúvida, um dos mais humanos, a personificação do que é ser dedicado, humilde e incansável. Porque, no fim das contas, como disse Ferguson, o Park não era só jogador, ele era o coração que batia por todos os outros. Hoje, Park Ji-sung é lembrado como o símbolo da dedicação absoluta. Não era o mais talentoso, nem o mais técnico, mas foi talvez o mais disciplinado. Um jogador que fez do esforço a sua arte. Park Ji-sung redefiniu o que significa dar tudo pelo time. Foi o jogador que correu até o último suspiro, que comeu sapo para crescer, que ouviu vaias e respondeu com títulos. Um herói improvável, que virou ídolo em Manchester e lenda na Coreia. E no fim, o apelido faz todo sentido. Three Lung Park, o homem dos 3 pulmões, porque um só nunca seria suficiente para conter o coração de quem nasceu para correr até o fim.